das atividades realizadas, respeitando aí o regulamento, que é o botãozinho que fica logo ao lado do botão incluir, tá bom? Pessoal, é isso. Hoje estarei colocando aqui no chat para vocês a indicação de possíveis sites que vocês podem estar acessando para realizar essas formações de modo gratuito, tá bom? Qualquer dúvida, sigo aqui à disposição de vocês no chat. A professora Carla já está ingressando aqui na aula. Já estou aqui, professor. Boa noite, turma. Como estão? Me contem. Estudaram direitinho? Como passaram a semana? Todos conseguem me ouvir? Prof, eu preciso de um Oh, minutinho para ir ao banheiro e pegar água, porque eu já emendei de uma turma para outra, não consegui fazer isso, tá bom? tranquilo, professor. Eu só estou na dúvida se vocês estão me ouvindo, porque o Teams para mim está bloqueado. A Vocês gente estão está ouvindo a conseguindo me senhora, ouvir? estamos te ouvindo perfeitamente. Para mim aqui, minha câmera está parada, o áudio está fechado. Mas obrigada pela confirmação. A gente está te Turma, vendo, está te ouvindo também. Tô vendo que a Larissa está com a mão levantada. Deixa eu ver o que que ela quer perguntar aqui. Oi, Lari, boa noite. Como é que a gente pode te ajudar? Larissa, boa noite. Deve ser o Teams, professor. Travando. Eu não consigo ouvir Larissa. Acho que ela não. Ou levantou por engano, ou não está conseguindo. Mas a senhora É, pode seguir, prof. A gente vai acompanhando aqui, tá? Já volto. perfeito. Turma, dando continuidade à minha pergunta, né, como é que vocês estão, se estudaram, se deu tempo de acessar a trilha de aprendizagem, quais foram os pontos da aula passada que você manteve dúvida, ou então, professora, foi tranquilo, eu consegui compreender quando a senhora trouxe as considerações do balanço patrimonial, ativo, passivo, PL, índice de liquidez, corrente, seca, imediata. Na aula de hoje a gente vai precisar. Edneia, você consegue me ouvir? Nós vamos precisar de lembrar, na verdade, do que estudamos na aula anterior e trazer análise vertical e horizontal. Obrigada, Edneia, pela confirmação. Nesse sentido, eu vou disponibilizar para vocês, eu não vou deixar para o último momento ou para, né, o final ou meado da aula, alguns links que direcionam à central de resultados da Petrobras. Ah, professora, em que sentido? Nossa aula de hoje é de análise de demonstrações contábeis, assim como foi na semana passada, porém não vamos ficar apenas no sentido do entender conforme a teoria. Tentaremos enxergar a teoria, que é a nossa base, na aplicação prática do que a Petrobras, enquanto publicação, enquanto empresa que vai reportar por ser sociedade anônima de capital aberto, existe toda uma obrigatoriedade de publicar as informações, ou seja, manter balanço, DRE, DRA, DMPL, DFC, notas explicativas, DVA, que é a nossa demonstração do valor adicionado, sendo uma possibilidade do entender contábil para agregar não só no sentido horizontal, mas também no sentido de análise em periodicidade. Um outro compartilhamento que eu vou tentar fazer com vocês, porque na aula passada eu me lembro que o exame de suficiência foi uma das pautas. Alguns alunos perguntando, professor, onde é que eu acompanho o exame de suficiência? Onde é que eu olho? Onde é que eu visualizo? É importante a gente salientar que hoje a banca que legitima é a FGV. Eu já ia falar FCC, mas não, é a Fundação Getúlio Vargas. É a banca que vai cuidar do exame de suficiência. Lari, você consegue me ouvir?
Larissa está dizendo que está travando. E eu vou tentar, pessoal, reiniciar. Edneia disse que travou, mas para ela voltou. Reage aí no chat para mim, por favor. Todos conseguem me ouvir? Todos conseguem, de fato, acompanhar nossa aula? Conseguem ouvir nitidamente? Olha que eu nem tentei ainda compartilhar material. Mas é importante que vocês me possibilite esse feedback para que, ó, Débora já está dizendo que está tranquilo. E aí, está tranquilo ou não está? Reagem mais aí no chat, senão eu tento reiniciar aqui para a gente conseguir. Ellen disse também que está normal. Então, eu vou tentar, conforme esses feedbacks me informando aí que está normalizado o meu áudio, eu vou tentar compartilhar com vocês os links do exame de suficiência, foco FGV, último edital, e os balanços da Petrobras, que nós chamamos de central de resultados. Depois desse compartilhamento, a gente volta para as bases teóricas que dê fundamento de análise de demonstrações contábeis. Ou seja, no final da aula, mostra para vocês como enxergar itens que compõem tanto o balanço, tão quanto as demais demonstrações. Márcia também está me informando. Obrigada, Marcinha. Márcia afirma que para ela o meu áudio está normal. Por favor, reaja para mim se o primeiro link já chegou para vocês. O primeiro é o exame de suficiência, para quem perguntou na semana passada, quem era a banca, onde é que acompanha. A professora, mas mudou, se ocorrer essa mudança, site do CFC. Quem lembra que CFC é o nosso Conselho Federal de Contabilidade? É esse site que você acompanha as atualizações na nossa área. O próximo link é do arquivo em PDF que nós vamos trabalhar referente ao segundo trimestre de 2025, porque as demonstrações contábeis da Petrobras foram fechadas de acordo ao ordenamento trimestral. Se 2025 ainda não findou, no sentido de encerrar, a empresa tem total prazo, autonomia de publicando paulatinamente, de acordo às informações que são veiculadas ali, enquanto CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, e também trazendo as considerações do que indicamos como processo, né, de home brew, que ou seja, as empresas operacionalizam no mercado, disponibilizando que a informação da ação equivale a um valor. Este valor corresponde à realidade das demonstrações em conjunto. Por favor, me digam se o link da FGV chegou. Eu estou colocando agora o segundo link, que é do arquivo em PDF que nós vamos trabalhar acerca da Petrobras, analisar balanços de grande monte. Ó, Suelen disse que chegou. E o terceiro link é a central de resultados. Professor, essa central de resultados é o quê? Nada mais, nada menos do que as demonstrações contábeis como um todo publicado pela empresa. Empresa esta, eu escolhi para a aula de hoje a gente dialogar com a Petrobras. 3 links foram para o chat. Catiane, muito obrigada. Confirmou que recebeu. Suelen também. Deixe-me ver quem mais está reagindo no nosso chat. Márcia disse que visualizou. Carla, você vai utilizar esse material em qual momento? Depois das explicações que envolvem a nossa estruturação enquanto possibilidade de análise de demonstrações contábeis. A contabilidade em toda a sua plenitude, com foco nos nossos indicadores. Por favor, reage no chat também se você enxerga que é sinônimo de financeiro todas as vezes quando se fala
de dados contábeis. A perspectiva da contabilidade não é só trabalhar as suas premissas, mas também associar com o ordenamento financeiro. Falar de finanças é falar direta ou indiretamente da possibilidade de se analisar o conjunto de informações que contemplam as demonstrações contábeis. Acredito que vocês estejam enxergando análise de demonstrações contábeis, nossa disciplina. Para quem não me conhece, prazer, é a mesma Carla da semana passada. É a mesma Carla da disciplina de contabilidade. Deixe-me ver, tanta contabilidade que às vezes a gente trabalha, porque são as ramificações, fora as disciplinas que envolvem os eixos correlatos, que são chamadas gestões. Quem já foi meu aluno em outros momentos deve lembrar o quanto a contabilidade, nós falamos e reiteramos e colocamos aí uma charge que eu gostei por demais. Parabenizo a equipe de professores regentes, muito criativo ter colocado essa charge do Frei Luca Pacioli na nossa contemporaneidade, comendo uma batatinha e olhando, observando e te perguntando. E aí, turma, conseguiram estudar a trilha? Alguns me disseram no início da aula que sim. Alguma dúvida nas partidas dobradas? É de ordenamento fundamental o entendimento do básico para que você não fique perdido quando, por exemplo, nós estivermos calculando ou entendendo a aplicação interpretativa do que determinamos como ato de demonstrar contabilmente as situações que são inerentes a pessoas jurídicas. Mas não esquecendo que a aplicação ela também pode envolver as pessoas físicas. Por isso que a gente trouxe à pauta a memória, o que o Correio Brasiliense destacou, endividamento das famílias, ou seja, pessoas físicas que vivem em agrupamento, chegam a 78,8%, maior nível desde maio. A situação financeira do brasileiro é saudável? Comenta aí no chat. O nosso sentido não é trazer a pauta da educação financeira, mas é a partir do financeiro que as pessoas físicas e jurídicas podem se projetar e nos ajudam a entender a performance da contabilidade. A contabilidade em si, para a aula de hoje, enquanto metas, nós vamos enxergar análise horizontal e vertical com fórmula, com aplicação que direciona, identifica, contribui, utiliza indicadores como liquidez imediata, liquidez seca, corrente, relembrando o que vocês viram na aula passada para ser a consequência dos nossos atos e fatos que são determinados, que podem ou não gerar recursos financeiros abrangentes, recursos financeiros significativos. E, nesse sentido, enunciamos mais uma vez o nosso tópico central, o nosso tópico que envolve identificação de variáveis percentuais, quando observamos a análise horizontal, do total do grupo no sentido da conduta contábil. Eu vou observar o sentido vertical ou horizontal, até partindo de algumas outras premissas que é para além do direcionamento. Se eu observo que o ato direcional na contabilidade foca procedimentos, análises informativas, resultados agregados em execução, classificação e reclassificação, é porque há movimentação atualizada de dados que envolveram o processo de convergência aos padrões internacionais, que foca em procedimentos de nomenclatura que nos dão sentido para a existência ou não de passivos exigíveis e passivos retificadores, tais como
O exemplo que a gente enuncia na tela, acredito que vocês estejam enxergando, que o que ocorreu acerca das duplicatas descontadas e dos encargos financeiros a transcorrer. Normalmente, quem assume o risco da operação aplica contas no sentido de resolver determinadas demandas frente ao seu processo de tomada de decisões que podem envolver o curto, o médio ou longo prazo. E nesse sentido, a gente vai continuar analisando verticalmente, horizontalmente, trazendo à sua memória que quando você aprendeu lá na época da contabilidade geral, reage no chat quem já passou por essa disciplina. Quem não passou, fica tranquilo que eu rememoro nesse exato momento. Lá na contabilidade geral, aprendemos que o exercício social pertence ao ano calendário. Eu vou pensar 2025, 23, 22, 21, 24, qualquer ano, apropriando fatos que envolveram a situação patrimonial ou de resultado da entidade. Dentro dessa ótica de entendimento, enunciamos a aplicação do primeiro fundamento em fórmula. Porque quando nós vamos tratar a análise vertical, é como se fosse uma estrutura em porcentagem. E é importante que o aluno, seja ele do quinto, sexto, sétimo, oitavo semestre, de contabilidade ou não, porque vai existir ciências que precisam da contabilidade para tomar decisões. Se eu sou contador em formação, ou se eu estou em administração, ou qualquer outro curso que envolva, direta ou indiretamente, a contabilidade, a familiaridade com os dados em finanças é muito recorrente, mas não são iguais. No que vai corresponder ao fundamento do valor da conta dividido pelo total do grupo multiplicado por 100, é a nossa fórmula no sentido de enxergar a análise vertical. A análise vertical, eu parto da observação intrínseca de um dado. Se eu quero esse dado e o nome dele é caixa e equivalentes de caixa, eu preciso dividir pelo total do grupo que ele pertence. Como nós sabemos que o caixa e equivalente de caixa pertence ao ativo não circulante ou circulante, reage aí no nosso chat. Quem lembra, a composição patrimonial enquanto critério de liquidez é circulante ou não circulante? Esse total do grupo aqui discriminado, ele vai ser pertencente ao que exatamente? O que é que eu vou comparabilizar? Aí o dado que eu trago para vocês é a informação que sempre levamos em consideração o que o CPC nos atualiza. Valor da conta, se essa conta é um caixa, o equivalente de caixa, a divisão do total do grupo pertencerá ao ativo circulante. Por quê, professora? Porque o grau de liquidez é presente. O grau de conversão em dinheiro é presente. Eu tive a impressão que algum aluno levantou a mão. Eu vou concluir a parte horizontal e passo a palavra, peço ao professor que abra o áudio do aluno, assim quando eu concluir a parte da análise horizontal, que também pertence a uma fórmula. Essa fórmula parte de uma variação absoluta, ou seja, é um raciocínio quantitativo matemático que envolve um valor atual menos um valor anterior, dividido pelo valor anterior, porque o que eu estou comparando é o presente com o que ocorreu no passado. E se esse passado envolveu considerações contábeis,
É como se nós direcionarmos as colunas que ali pertencem, não só no ativo circulante, mas no ativo não circulante, no passivo circulante, no passivo não circulante, na demonstração do resultado do exercício, na demonstração do resultado abrangente, aplicando DMPL, DLPA, DVA ou qualquer outro instrumento, até mesmo a DFC, enquanto fluxo de caixa, eu vou observar a equivalência em comparabilizar. Análise horizontal comparabiliza valor atual menos o valor anterior, dividido pelo valor anterior multiplicado por 100. Repetindo as composições das contas, porque é como se a gente trouxesse mais uma fórmula, na verdade, mais duas, para além das que trabalhamos semana passada, índice de liquidez corrente, seca imediata. Lembram? Na aula de hoje, para o balanço da Petrobras, a gente vai enxergar na sua conjuntura geral. Por outro lado, nós também vamos perceber a integração de fundamentos que envolvem análise vertical e análise horizontal, independentemente se eu estou em balanços ou no DRE ou na DFC. A forma de enxergar o dado não corresponde a somente duas ou três ou quatro ou uma estruturação. A estruturação ela é generalizada, é uma informação que envolve diversas outras contas de ordenamento patrimonial, de resultado, de abrangência, de recorrência em equivalentes de caixa, em equivalentes do que nós chamamos de variação patrimonial, seja ela positiva ou negativa, prospecção de lucro ou então prejuízo. Por favor, professor, eu não consegui enxergar o aluno que abriu sua mãozinha ou foi a câmera, eu não recordo, só sei que eu tive a impressão que alguém levantou a mão. Se o Ô, senhor puder professor, localizar, nós já temos aqui, foi o Júlio. Ele só perguntou se tem como colocar em modo tela cheia. Eu expliquei para ele aqui no chat que a gente tava com um probleminha no Teams, que eu não tava conseguindo colocar em tela cheia porque tava travando. Aí o pessoal deu uma sugestão, se for possível, a senhora aumentar esse botãozinho de mais, aí já fica um pouco mais próximo. tento sim. Isso, Agora cortou a fórmula, eu acho que eu vou ter que diminuir, só um momento. Pronto, fórmula voltou. pronto. Acho que já dá uma melhorada. Acho que era isso, né, Júlio? Tem mais algum ponto? Ele até baixou a mão aqui, pronto. Pronto. Obrigada, Júlio, pela observação. Pessoal, repetindo para a gente aplicar um número nas nossas fórmulas. O meu processo de repetição é você lembrar, partir do lugar do entendimento vertical e horizontal. Pense no mar horizontal. Pensa no edifício vertical. Se eu estou na verticalização, eu vou agrupar na minha conta a divisão entre o valor da conta com o total do grupo, multiplicado por 100, porque a linguagem em porcentagem é centesimal. Ou eu, primeiramente, multiplico para depois dividir, ou eu divido para depois multiplicar. A ciência chamada matemática envolve um seguinte aspecto que a ordem do fator não vai alterar o resultado, não vai alterar o produto em si. Mas nós que somos ciências sociais aplicadas precisamos ter total atenção nas disposições das contas. E quando eu estiver compartilhando o case Petrobras, não no sentido exemplificativo, mas real, está é uma informação pública, pode ser utilizada no sentido acadêmico, no sentido de informação, porque é uma entidade que reporta no mercado financeiro informações que se tornam de ordenamento público.
Uma outra percepção para que a gente consiga avançar no conteúdo e chegar em exemplos numéricos é a perspectiva de entender a variação percentual presente na conta de dedução envolvendo o valor atual menos o valor anterior, dividido pelo valor anterior. Professora, por que repete tanto o valor anterior assim? Porque é como se eu comparasse o presente com o passado e multiplicasse ele por 100. Não esquecendo que a regra da matemática, antes de eu fazer a multiplicação por 100, eu preciso resolver tudo que está entre parênteses. O que é que eu tenho entre parênteses? Valor atual menos valor anterior dividido pelo valor anterior. Por favor, reage no chat se essas formas ou fórmulas, fique muito à vontade para chamar do melhor jeito que você conseguir compreender, mas é como se fosse axiomas, ou seja, verdades absolutas entendidas para a perspectiva de análise de demonstrações contábeis, tanto no fundamento teórico, acadêmico, trilha de aprendizagem de vocês, tão quanto nas informações que estão no nosso parâmetro geral da prática. Hoje nós praticamos esta forma em ordenamento para pequena, média ou grande corporação quando se trata de análise de demonstrações contábeis. E continuando, aí a gente já passa para informação em número. Trouxe o DRE, porque semana passada eu tinha, né, trabalhado com vocês o balanço, rememorei partidas dobradas, rememoramos as aplicações de débito e créditos, índice de liquidez corrente, seca e imediata, mas eu preciso que vocês enxerguem e façam questão de voltar a essa concepção. Nós não podemos sair da aula de hoje com a impressão que somente no DRE aplica-se análise vertical ou análise horizontal. Nós aplicamos as técnicas em qualquer demonstração. Pode ser a demonstração que foi postulada. Quando a prof fala em postulação, é a que perdeu a sua essencialidade de uso devido à atualização do processo de convergência aos padrões internacionais. Pode ser uma que a gente muito utiliza, ou a outra que não é tão falada assim, tão trabalhada no ambiente acadêmico. Em ambas situações, aplicaremos. Escolhi tratar a demonstração do resultado partindo do item receita líquida, após custo das mercadorias e, por fim, lucro bruto. O valor acerca dos 100 mil, 60 mil e 40 mil, há uma relação percentual entre 100% agregado à receita líquida versus aí o grau de comparabilidade de 60% para custo da mercadoria e 40% para lucro bruto. E o meu cálculo, a minha forma de calcular, como é que eu vou calcular, professora? Como é feito? Se eu tivesse hoje no exame de suficiência, sentado fazendo uma prova, se eu estivesse no concurso, professora, eu estou aqui fazendo uma prova, uma avaliação de uma grande corporação, seja em formato digital ou presencial, mas pediram, antes das entrevistas técnicas, antes de dinâmica de grupo, todo aquele passo a passo que o Recursos Humanos possibilita, aplicou-se uma prova. O que é que vão exigir de mim frente à análise vertical? É que você observe o grau a ser comparado, ou seja, qual é a conta a ser observada. É um primeiro ponto em qualquer enunciado. Eu não posso partir somente da fórmula, sem perceber o que estão me perguntando. Será que quem escreveu aquela pergunta, será que a banca que desenvolveu quer realmente saber o custo da mercadoria? Eu poderia ter o DRE completo,
desde as minhas receitas operacionais brutas, perpassando pelas deduções, sejam elas abatimentos, tenho impostos, tenho devoluções, encontrei o resultado operacional. Sim, professor, eu tenho uma conjectura ampla. Eu preciso saber do enunciado que vai ser comparabilizado, porque, em vias de regra, eu vou ter uma perspectiva de entendimento de receita, seja ela bruta ou líquida, como padrão, como axioma de observação. Observe que tanto no denominador para a minha conta, que envolve o custo da mercadoria, tão quanto o lucro bruto, o 100 mil se repete. Porque analisar verticalmente o item a ser iniciado pela receita líquida é sinônimo expressivo de divisão entre custo da mercadoria pela receita líquida multiplicada por 100. Aí, para se eu dividir, esquecer de multiplicar por 100, conta incompleta. Você vai ter um resultado em linguagem que nós chamamos, né, de decimal, dízima ou qualquer outra nomenclatura que não envolve um número inteiro positivo. Eu preciso me lembrar da multiplicação por 100, assim para o lucro bruto. 40 mil, que corresponde ao dado, dividido por 100 mil, que é a minha receita líquida, a ser observada, que eu já introduzi na sistemática de entendimento, que equivale a 100%. 40 mil dividido por 100 mil, multiplicado por 100, eu tenho 40%. Por favor, reajam no chat, porque esse entendimento, na minha concepção, ele é mais flexível do que o horizontal. Prof, como é que está o nosso chat? Eu posso continuar com o exemplo horizontal para que os alunos acompanhem as variações? Professor, ainda está com a gente? Não sei se o professor está com algum probleminha no áudio, mas eu vou dar continuidade na análise Eu horizontal. travei aqui, eu travei aqui. A minha pergunta, prof, foi a seguinte: eu vou refazer. Algum aluno perguntou, eu posso passar por horizontal? A gente veio caminhando com a teoria da disciplina, que envolve análise de demonstrações, perpassamos por duas fórmulas, houve explicação, mas como nós sabemos que algumas pessoas, às vezes, têm uma certa não familiaridade com o número, eis a minha preocupação. Será que eles entenderam a aplicação do número na fórmula? Se sim, eu permaneço explicando a análise horizontal. Se Pronto, não, a gente volta. tem uma pergunta aqui da Andressa, né, pedindo para explicar a vertical novamente, que ela não entendeu. A vertical. Muito bem, Isso. Andressa. Andressa, eu vou partir desse mesmo exemplo para que você observe que esse 100% equivale a 100 mil. Mas eu também poderia ter aqui 200 mil, que na linguagem da receita, para a demonstração do resultado, é como se fosse o que eu consegui enquanto possibilidade. Aplico este olhar de possibilidade envolvendo diretamente a minha receita líquida, que poderia ter nomenclatura como receita bruta. A professora não compreendi, entendendo de forma bem condicionada, bem diretiva, bem absoluta. Vamos supor que eu tivesse, em vez da palavra líquida, eu tivesse vendas. A minha receita de vendas, a minha receita de serviços, a minha receita de produtos, independentemente de que tipo de receita, o que nós consideramos como grau de 100% é esta abrangência.
É este ato de observar o nosso ponto de partida, independentemente de qual receita, operacional ou não operacional, a atividade ou exercício ou a questão está solicitando. Um outro ponto a ser observado são o exemplo das contas. Para além da receita líquida, nós tivemos custo da mercadoria, que em algumas atividades, na trilha ou em livros, vocês podem encontrar siglas tais como CMV, que é o custo da mercadoria vendida, atribuído a 60.000. Ou seja, representa 60% do que é equivalente à receita. Sem fórmula, eu consigo desenvolver essa atividade, porque os números estão absolutos, ou seja, a gente não tem uma dificuldade, um grau de entender uma dízima periódica, uma vírgula. Os números estão ali diretamente positivos, inteiros. Mas se eu tivesse números que envolvesse um grau de dificuldade, um grau mais complexo de resolução, como é que eu resolveria? Aí a gente parte para a ajuda da fórmula. A fórmula vem nos ajudar na compreensão de como é que Carla chegou a 60%. É porque 60.000 equivale a 100.000? Mas se fosse representando o número 4.325, a minha receita líquida, qual seria esta regra a ser atribuída? Aí a gente precisaria partir do nosso ponto específico, que é observar qual é a composição que está sendo solicitada na questão. Para esse viés, em primeiro, foi o custo das mercadorias, que equivale a 60.000 dividido por 100.000. Eu vou até utilizar uma outra forma de falar. É como se a gente pegasse o número menor, dividisse pelo número maior e multiplicasse por 100. De novo, pego o menor, divido pelo maior, multiplico por 100. Mas, contanto, entretanto, todavia, é importante que a pessoa compreenda que, para além do número menor ou do número maior, existe um ordenamento que envolve um grau de solicitação que parte no DRE de receita líquida, de receita bruta, de receita de vendas, de receita de serviço, qual seja o nome da receita. É a minha equivalência de solicitar a porcentagem sendo atribuído a 100%. Daquela atividade que eu produzi 100%, quanto é que corresponde efetivamente o meu grau de entrega? E essa entrega envolve as minhas demais contas. O nome conta é como se nós estivéssemos qualificando, direcionando o que corresponde àquele número. 60.000 é custo de mercadoria. 40.000 é o lucro bruto. Como é o nome dessa conta, professora? É custo da mercadoria. Como é o nome da segunda conta? Lucro bruto. E a nossa conta principal, que é o objeto da análise, por isso que ela aparece no denominador, tanto da primeira fórmula aqui, quanto da nossa outra fórmula, que é a mesma no sentido de aplicação tanto para o custo das mercadorias, tão quanto para o lucro bruto. Por favor, professor, pergunte à nossa aluna se ela conseguiu compreender, pergunte aos demais alunos se está tudo bem, se a gente pode passar para o sentido da análise horizontal e após esta análise, a gente perpassa, né, Teams, por favor, nos ajude, se comporte como está se comportando, para a gente compartilhar os balanços da Petrobras. Prof, por enquanto tá tranquilo. A Vanessa, por favor, sinaliza aqui se tá tudo certinho com sua dúvida. A Bruna fez um comentário aqui, Pro. É,
perguntando se no livro da senhora tem explicado liquidez líquida e corrente. Se ela, se a senhora explicou, ela pede desculpa, mas ela tentou fazer exercício de aprendizagem e tinha um cálculo a ser feito dessa liquidez e ela não se recordou se a senhora tinha falado sobre isso. Falei na aula 1. Índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, índice de liquidez imediata. São três índices muito importantes para o nosso desenvolvimento enquanto balanço patrimonial. Aí, por favor, assista a aula 1 e qualquer dúvida você pode fazer contato comigo, não hesite. Aqui no nosso chat do Microsoft, no individual, se quiser me procurar no WhatsApp, fique muito à vontade. O importante é que você não fique com a sua dúvida. Mas lembre-se que são três fórmulas. A primeira fórmula do corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Segunda fórmula, índice de liquidez seca, ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. E o imediata, que na minha opinião é o que contempla a realidade da empresa, é o disponível dividido pelo passivo circulante. E esse disponível é muito similar à liquidez que eu já repeti só na aula de hoje umas 20 vezes. Essa liquidez vai me proporcionar o quê? Em que critério, de fato, as nossas entregas enquanto índice de liquidez corrente, seca e imediata é observar o curto prazo. Mas dos três índices, na minha opinião, o que vai contemplar a realidade, se tem ou não tem recurso financeiro para quitar dívidas, para quitar o processo de endividamento, é o índice de liquidez imediata, que é este último que eu falei para você, mas eu vou contar que assista a aula da semana passada, para que melhor seja ali estruturado e qualquer dúvida me faça contato. Isso não vale somente para ela, mas para todos os alunos que, por algum motivo, não conseguiu assistir a aula número 1. Prof, alguma outra dúvida? A gente pode caminhar para análise horizontal? Pode seguir, prof, sem dúvida será aqui, tudo certinho. Obrigada. Pessoal, esta análise envolve a continuação do que a gente já tinha trabalhado sobre o atual menos o anterior, dividido pelo anterior multiplicado por 100. A diferença é que, nesta demonstração do resultado, eu trouxe a nomenclatura para a gente se acostumar com diversas. Nem sempre eu vou ter aqui 2025, ou 2024, ou 2023. Eu posso ter no questionamento ano 1, ano 2, ano 1, ano 2, ano 3. Eu posso ter qualquer outra informação que dê um sentido de tempestividade, mas a forma de calcular não mudará. E nesse sentido, o que nós analisamos não foi desta vez o custo das vendas, ou CMV, não foi o lucro bruto, não foi o adicionamento de despesas operacionais. A análise proposta foi do lucro líquido. Comparabilizar a receita que no exercício aparece como receita líquida, mas eu já disse no sentido anterior, que poderia ser de vendas, serviços, produtos, receita bruta, qualquer outra nomenclatura que envolvesse o processo da receita, do faturamento. Esse ato de faturar, esse fato de se ter a agregação, nós vamos enxergar de forma direcionada à contemplação do lucro líquido. E como é que eu faço, já que a ordem do cálculo vai mudar? Eu vou trabalhar com 28 mil, que corresponde ao ano 2, diminuído de 20 mil, que corresponde ao ano 1. E vou repetir, na verdade, o 20 mil. Ah, professora, não gostei disso, não. Ficou confuso. Calma, respira.
Porque desta vez eu não estou migrando este item para a receita líquida. Eu não estou migrando o custo das vendas para a receita líquida, porque esse sentido de observar, estão vendo o meu mouse transcorrendo de cima para baixo? Esse sentido nós chamamos de vertical. Nós não estamos mais assim. Agora o sentido é o horizontal. Linha do horizonte. Eu vou pensar na estruturação que envolve um ano e outro. Seja 2024 com 2025, ou 2024 com 23, ou qualquer outro exemplo que envolva a comparabilidade entre o valor da conta. Que conta hoje escolhemos? O lucro líquido. Esse lucro líquido pertence à variação do ano 2 como 28 mil, esse valor com esse valor, e 20 mil pertencente ao ano 1. Esse ano 1 eu vou repetir enquanto denominador. Ah, professora, eu fiquei com vontade de colocar 80 mil, porque no outro era 80 ou 100 mil que aparecia. Não pode. Por que não pode? Porque de forma direta e condicionada precisamos calcular o sentido horizontal. E não estou mais na análise vertical. Dentro dessa concepção, eu vou novamente perguntar ao professor, assim como eu perguntei para o cálculo da análise vertical, prof, alunos com dúvida, ou eu já posso chegar aqui e clicar na minha central, que já estou me achando dona da Petrobras, né, menina? Olha a Carla se achando. Já posso clicar na nossa central de resultados da Petrobras, para que os alunos enxerguem a nossa prática reiterada. Tudo tranquilo? Ó, tem uma dúvida aqui no chat, né, do Marcos Freitas. Perguntou se a análise horizontal pode ser utilizada em conjunto de indicadores financeiros para oferecer uma visão mais completa da evolução da empresa ao longo dos exercícios. Professor, eu vou pedir que o senhor repita, porque o áudio cortou. Eu só entendi exercício, mas antes eu vi que cortou alguma frase aí, eu não captei. Tá bom. Gente, tem alguém com Ela áudio pergunta, aberto? Será que é interferência? Eu ouvi um áudio aberto que sem ser o meu e o seu. não sei, pronto. É, vamos lá. Ele perguntou se a análise horizontal pode ser utilizada em conjunto com indicadores financeiros para oferecer uma visão mais completa da evolução da empresa ao longo dos exercícios. De poder, pode. Agora, eis a nossa pergunta: de quais demonstrações você se refere? Porque o normal da conjuntura é nós analisarmos pelo sentido vertical, apropriando o que cada fórmula vai nos proporcionar, se estou assim falando do balanço. Mas se eu estiver em outras demonstrações, vamos sair do DRE, vamos pensar na DFC. O sentido da DFC sendo analisado ano a ano, nem sempre vai ser o grau de comparabilidade. Eu posso ter a observação de um ano específico e o ordenamento será vertical. Mas se eu tiver ano da DFC 2024 e 2023, é bem capaz de nós utilizarmos essa segunda fórmula e não a primeira. Porque o grau de evolução, a depender de que conta eu esteja relacionando, se caixa, equivalente de caixa, atividades que focam financiamento, investimento ou operacional, pode ter a concepção de comparabilizar o ano 1 com o ano 2 ou o ano 2 com o ano 1. É importante que a gente tenha essa concepção que o grau da comparabilização será destinado ao seu foco, ou seja, o que foi solicitado, se fosse uma prova,
Foi solicitado o quê? Comparabilizar o ano 2 com o ano 1, ou foi o contrário? Olha o sentido da interpretação. E, às vezes, o que faz com que o aluno, principalmente aqueles que são muito aplicados, aí eu deixo uma dica, não só para vocês, mas para mim também, viu? É uma fala retórica. Pessoal, às vezes a gente pode estar errando, não é por não saber ou não entender, é a questão da interpretação do que foi pedido de acordo com a estrutura da nossa área, que é técnica. Quando a gente traz as considerações técnicas da contabilidade, elas são axiomas, ou seja, verdades absolutas, mas a depender de quem esteja questionando, vai haver sim uma recondução ou uma reestruturação do que o axioma propôs. Prof, mais alguma outra pergunta? A gente pode ir para Petrobras? Ó, tem uma dúvida aqui da Daiane, né? Ela falou que na página 221, no primeiro cálculo, aparece 116,17%, porque soma 100 mais 16,17. Por quê? Aí eu vou precisar que ela me detalhe de que fórmula e o que foi pedido no enunciado. Eu não posso partir. Ela mandou até a foto aqui, Pronto, me compartilha aí, professor. tá no De chat. preferen... de Ah, preferência pelo iPhone, porque se eu for depender do chat, eu não enxergo mais nada que os alunos colocam. Aí, por então, favor. eu não tenho seu número não, mas pô, eu vou A salvar aqui. Bahia toda tem, o Brasil todo tem, professor. Como é que o senhor trabalhando comigo ainda não tem, professor? Por favor, Aqui, ó. anote. Olha que drama de Carla. Em plena É, 21 e 27, Carla procurando drama. 719-9976-6289. É esse número daqui, ó, das minhas apresentações. Cadê, Carla? Apareça, me mande aí essa foto para que eu enxergue o que é a aluna. Ai, professora, porque na página tal, sim, você está com a página, você está enxergando a página. Eu estou com a página em específico disponibilizada? Não. Ai, por quê? Porque a senhora não quer? Jamais. O que eu mais queria era tempo de aula com vocês. Eu não troco, gente, as minhas aulas na universidade por nada. Podem hoje o mercado me pagar o valor aí que mudasse minha realidade de vida de minha família. Eu só saio da universidade se ela não mais me quiser. Ai, deixe de ser exagerada, não é exagero não. Para mim é um prazer estar lecionando contabilidade, a área que eu me formei, é a minha primeira formação. E com uma turma que, pelo que eu observo, da aula 1, alguns compartilharam comigo no privado que já foram meus alunos em outras disciplinas, são alunos que não fazem das nossas aulas podcast. Amam por demais estar estudando, mesmo que na forma totalmente digital. Aí eu peço, ó, professor, é rapidíssimo aqui, prof, eu já estou enxergando, já vou abrir o WhatsApp. O WhatsApp é 2 segundinhos. iPhone aqui batendo, precisa até trocar o meu, hein? Oba! Balanço. Ok. Enxerguei. Agora volte, professor, a pergunta da aluna, por favor. ela falou que aparece 116,17% porque soma 100 com 16,17. Ela quer entender por que está somando 100 com 16,17 no caixa e equivalente de caixa na análise horizontal. Agora falou a minha linguagem. Caixa equivalente de caixa, tópico nota explicativa número 3, condiz aqui para o exercício de 2020 um total de 89.375.187. O que a gente vai reconduzir dessa estrutura é o entendimento acerca do grupo patrimonial como um todo. A análise aqui disposta envolve a aplicação da divisão entre o menor número a ser projetado com o maior. O nosso grupo patrimonial maior totaliza-se quanto? É uma pergunta retórica para que você observe um grau que deveria ter
aparecido como uma totalização que nas minhas contas aqui seria 264.802.416. Por que, professora, a senhora trabalharia com esse total de observação? Porque a análise ela pode partir do sentido vertical ou do sentido horizontal, comparabilizando 2019 com 2020, dado que não foi disposto ao solicitar a análise do grupo desta organização, que é como se fosse uma empresa fictícia, a Metisa SA. Quando a gente traz 25,09, 3,21, 22,52, 18 e 19, a gente precisa entender de que ponto de partida nós estamos. Se não vamos reproduzir situações que não envolvem a prática reiterada da análise de demonstrações contábeis. Consegue compreender que, na minha concepção, a gente precisa de um ponto de partida para entender cada dado específico e até mesmo esse zero que aparece aqui como informação de investimento. Prof, pergunte à aluna se ela conseguiu entender a minha explicação e deixa eu salvar seu número aqui. Prontinho, contato salvo, professor Então, Warlen Lima. isso mesmo. Daiane, então, ficou claro? Ela falou que a vertical ela entendeu, somente a horizontal que ela tinha ficado na dúvida, mas depois da explicação da senhora, tá tudo certo. Perfeito. E aproveito antes de passar para Crazy Petrobras, Petrobras Forever, no sentido de vamos enxergar para além das situações, como é que a gente diz assim, de condução de atividade, embora enxergar a prática de uma empresa. Mas antes disso, há dúvidas, pessoal. A variação horizontal, ela precisa de um ponto de observação, não é só simplesmente aplicar o dado. Esse dado em observação parte da informação. Não é à toa que toda demonstração contábil envolve procedimentos que direciona, por exemplo, deixe-me ver as notas explicativas. O que é que compõe uma nota explicativa? É a informação que não foi disponibilizada na demonstração, seja ela envolvendo a composição geral, tanto do vertical, tão quanto do horizontal. Eu vou sair do slide e vou tentar ir direto para o meu Microsoft, alguma coisa que eu esqueço o nome, acho que é Google Chrome, alguma coisa assim. Mas só que eu fico na dúvida se vocês estão enxergando. Às vezes Pronto, aparece o assim slide uma, tá aparecendo normal pra gente aqui. mas eu já estou na Petrobras, prof. Não Não tá não, tá no atualizou, slide não? ainda aqui travado. Não, não. Está travado. É isso que às vezes não fortalece, né, a migrar de um material para o outro, mas a gente tenta novamente. Enquanto a gente tenta compartilhar, o professor Arlen pode fazer demais perguntas, se assim os alunos tiverem. Vou tentar, quando descompartilhar aqui, ó, voltou, vou tentar novamente trazer Petrobras as nossas falas. Ó, sem maiores dúvidas, tem apenas um convite para um churrasco que a Sana recebeu aqui, que ela ficou com 9,9 na média da última disciplina e falou que a senhora for no Rio Grande do Sul, está convidada para um churrasco na casa dela, que é a Daniela Santos. Parabéns, Daniela. Eu fiquei super feliz pelo convite. Eu amo churrasco, gosto do meu acarajé, gosto da minha comida baiana, mas churrasco, ai meu Deus do céu, sou apaixonada também. Obrigada, viu, pelo convite. Tenho prospecções de visitar o Sul, não sei quando. Depende aí das universidades que eu trabalho, depende também, né, das minhas questões de agenda, mas eu tenho muita vontade, gente, de conhecer o Sul. E juro que quando eu estiver aí,
seja para passeio, seja visitar a Uniaselv ou a outra instituição. Eu vou abrir um stories, ô povo, eu estou aqui. Aí vou dizer o nome do local para que a gente faça um encontrão. Eu amo meus alunos, eu amo a educação, sou fruto dela e fiquei feliz pelo seu 9.9. Isso é muito bom. Perfeita, perfeita. Professor, para além do churrasco, para além, né, das nossas parabenizações, nossa aluna merece. Tem mais alguma outra pergunta? Porque continua aqui bloqueado. Nossa Petrobras, nossa central de resultados. Eu Tem uma toda pergunta empolgadazinha. tem uma mais pessoal, né? Perguntaram quantas universidades a senhora trabalha. No momento, duas. Uma, eu atuo na educação, que é com vocês, com muito amor e gratidão, e a outra, a Pro, faz a contabilidade, consultoria. A Pro da contabilidade, né, gente? A gente tem que executar as nossas conduções de consultoria. Graças a Deus, Deus abençoou, e assim a gente está em duas instituições de nível superior. Estava em uma de presencial, mas os horários Pro não conseguiu. E também estuda, né, vida? Vocês lembram que a Pro precisa entregar a dissertação de um tal mestrado, de uma bolsa? Eu contei isso para vocês. No momento, não sei se eram os mesmos alunos, mas para quem já foi meu aluno, já deve ter ouvido falar que Carla vem numa dissertação assim de mestrado que nunca termina. Tenho que terminar com Deus, a universidade que eu ganhei a bolsa, que é lá na Espanha, ela já me deu prazo, eu tenho até fevereiro de 2026. Aí, se eu me encher, sabe, de muita idade, a gente acaba não dando conta. E nesse sentido, vamos que vamos. Prof, mais alguma outra pergunta dos nossos Não, pronto, alunos? nenhuma. E eu Pode continuo seguir. aqui nessa pressão toda. Carla quer compartilhar, mas está bloqueado, gente. Bora combinar o seguinte. Ó, na hora que eu ia combinar o seguinte, o time me conhece, gente. Sabe que eu sempre vou para o plano B, C, D. O que importa é que o aluno não vai ficar sem o conteúdo. Eu acredito que vocês já estejam enxergando agora o compartilhamento. Estão? Porque para mim desbloqueou do nada. Assim, uma obra como se fosse de mágica. E aí, meus anjos, me contem. Pronto, tá aparecendo normal. O pessoal tá dando Tá. legal aí, confirmando que tá Ai, aparecendo. que bom, que bom. Pro, como é que eu vou enxergar a central de resultados e os exercícios correspondentes para não ficar somente com aplicações teóricas? Primeiro fato, adentro as organizações SA. Eu escolhi Petrobras, mas você poderia escolher qualquer outra instituição. Eu vou observar no ano atual quantos relatórios foram disponibilizados. Assim, nós enxergamos uma conjuntura que vai de relatórios de produção e venda até os chamados resultados. Percebam que, mesmo sendo uma grande corporação, e inclusive hoje, no meu primeiro horário, uma aluna perguntou algumas indicações, assim eu fiz, e gostaria também de trazer para vocês alta do Excel. Observe, Petrobras, mesmo sendo uma grande corporação, utiliza e o resultado aqui não está em Power BI. Ah, professora, e aí esse Power BI? Se eu fosse vocês, com calma, porque também não adianta a gente querer abraçar o mundo com as nossas limitações, no sentido de nós nos entendermos como humanos, seres humanos que têm que ter tempo para dormir, seres humanos que têm que ter tempo para a família, seres humanos que têm o seu tempo com você mesmo. Entende que quando a Pro fala de limitação, não é questionando a minha ou a sua capacidade, jamais, longe de mim. Mas é a gente se entendendo como sujeito, como humanidade, e nos respeitando no sentido que nós não somos a máquina, nós não somos a IA ou qualquer outra tecnologia. Nós somos pessoas, pessoas de sucesso. Se eu fosse vocês, entrariam,
de acordo com a sua programação, de acordo, né, com suas demandas. Entra no site do ENAP. Tem outros sites? Sim, mas o ENAP, eu fiz o curso e percebi que não é só uma condução teórica de um curso de Power BI. É aplicado à administração pública e contabilidade pública, sim, no sentido de nomenclaturas. Se você já passou por essa disciplina de contabilidade pública, você não vai ter muita dificuldade com as terminologias. Mas o raciocínio do débito e do crédito, de analisar as composições em estruturas orçamentárias, permanece porque é o nosso conteúdo de contabilidade. Por outro lado, como normalmente nas nossas aulas não tem somente alunos de contábeis, nós temos alunos de outros cursos que se utilizam da contabilidade para fazer aí seus procedimentos de tomada de decisão. Eu digo o seguinte: complemente esse curso do Power BI, que tem essa configuração para a contabilidade pública, também fazendo um curso de orçamentos públicos no mesmo site que é o ENAP. Em outro momento, o professor pode, ou algum aluno que consegue ser rapidinho aí no Google, coloca o link para que a turma tenha acesso a esses 2 cursos gratuitos disponibilizados pelo nosso governo, né, no ordenamento federal. E sem mais delongas, deixa eu mostrar, vou sair da central de resultados e migrar para o arquivo em PDF que eu já mostrei para vocês, porque primeiro trimestre de 2025 fechado, segundo também. Terceiro em curso de fechamento e quarto a gente precisa aguardar dezembro, fechamento reiterado para que as publicações das demonstrações envolvam todo o exercício social. Essa nomenclatura também envolve, aí eu já estou migrando para a página do balanço. Pronto. Professor, eu vou ter que minimizar aqui esse arquivo para que os alunos enxerguem a expressão consolidado e controlado. E quando eu digo que não é apenas fazer o cálculo, mas entender a que recorte operacional, de investimento, de financiamento ou estrutura que conduz o balanço, ou a DRE, ou a DRA, ou DMPL, ou qualquer outra demonstração, para a gente não cair na usuabilidade do senso comum quando vai retratar as nossas contas, visto que a contabilidade não é conta de matemática. Ah, divida, multiplique, coloque esse por esse, acabou aí. Não. Nós vamos ter uma recondução que envolve, por exemplo, se eu estou no balanço, o ordenamento de se entender se eu quero analisar a partir do caixas equivalentes de caixa, que aqui soma-se 38.177 dentro da casa dos milhões, comparabilizado estritamente acerca desta coluna que envolve 30 de junho de 2025, ao grau de 31 de dezembro de 2024, reportando reiteradamente a comparabilidade entre um menos o outro dividido por 20.254, ou eu quero precisamente envolver a minha coluna de 30 de junho, seja para caixa, títulos, contas a receber, estoque, imposto de renda e contribuição no sentido de recuperação tributária. Os impostos eles também podem ser recuperáveis. Eu quero comparabilizar esses itens envolvendo o meu total do circulante. Se for assim, a análise não é horizontal, ela permanece vertical. Ela é vertical comparabilizando esse item ao ativo circulante, ou eu quero saber sobre a composição do item caixa equivalente de caixa pelo meu ativo total, ou o chamado ativo bruto.
Quando nós falamos de análise de demonstrações contábeis, eu volto a endossar esse termo porque transparece que é só aplicar a conta que envolve a fórmula tanto no vertical, tão quanto no horizontal. Mas, sobretudo, eu preciso enxergar o que a análise de performance contábil está me proporcionando enquanto evidência. Hoje a gestão, a alta gestão, a diretoria solicitou, precisa performar em que dado? Esse dado vai estar consolidado? Esse dado pertence intrinsecamente a um trimestre, a dois, ou a um ano calendário efetivado? Uma outra forma de vocês enxergarem, e aí eu aproveito desses 38.177, eu não gosto muito de utilizar a expressão grave, porque eu sei que meu aluno não é gravador. Eu sei que meu aluno não é gravador. Ah, professora, grave. Não, a gente vai entender, aprender, testar, observar a efetividade para fazer a compreensão. E dentro desse lugar de compreensão, 38.177 é o que equivale a caixa equivalente de caixa. Como é que eu vou observar se há uma condução específica nas minhas demonstrações? É se os mesmos valores evidenciados em balanços, ou DRE, ou DFC, ou DRA, pertencem ao mesmo grau em saldo. Aí eu saio do balanço e lhe mostro. Respira, que eu vou sair do balanço. Estão vendo que eu saí do balanço? Estou lhe mostrando o DRE. Prof, Olhe prof, quantas antes da senhora contas seguir no rapidinho, por sentido. favor. Tem uma dúvida Oi, prof. sobre. Desculpa interromper, só antes da senhora seguir, só tem uma dúvida aqui para não perder o fio da meada. Uma aluna perguntando o que é notas, essas notas, ela não está recordando o que é, se ela poderia explicar. Posso sim, Notas meu anjo. explicativas. Muito bem, o professor já disse. Essas notas em observação é o que corresponde às notas explicativas, que são partes integrantes das informações financeiras e contábeis. No caso da nossa Petrobras, enquanto empresa estatal, ela vai performar em diversas outras demonstrações. Aí, como o professor solicitou essa dúvida sua, eu vou retomar ao valor para que vocês não se percam no sentido quantitativo. 38.177 pertence ao saldo apurado lá no livro Razão. Lembram dessas historinhas da contabilidade? Que é a prática também? Saldo de contas, aplicações que reiteram aí as nossas consultorias. Empresas me procuram, não é exatamente para eu executar. Obrigada a Deus, amo o lugar da execução, mas ao longo dos 20 anos de contabilidade, a gente pode dizer que prestamos consultoria. A gente enxerga o todo, aplica, toma decisão para o pequeno, para o médio, para a grande corporação, independentemente se é uma entidade LTDA ou uma SA. E esse valor de 38.177, perceba que quando eu for saindo do balanço, indo caminhando, ó, sair do DRE, vou passar pelo DRA, olhe quanta demonstração importante. Até chegar no nosso fluxo de caixa, o que a gente precisa entender nas demonstrações contábeis são as interseções existentes no sentido do ordenamento de quem reporta. Quem é que reporta informação? É a DFC? Qual o sentido da DFC? É você verificar o lucro líquido, observando o DRE, é você verificar as atividades de investimentos, financiamentos, operacionais, até chegar no resultado do caixa e equivalente de caixa do período. Observe que é o mesmo valor
38.177 teria que ser fundamentado como final da nossa DFC, porque lá na apuração do meu caixa precisa haver convergência entre débitos e créditos. Se foi afirmado, Frei Luca Pacioli, ele continua sendo a nossa representação. O que nos diferencia da economia, finanças e demais outras ciências é o débito e crédito na linguagem de contabilidade, que faz com que os valores não fiquem soltos. O que é um valor solto? É um valor desconectado à realidade da demonstração contábil ou demonstração financeira feita em análise. Esse valor converge com o que está lá no meu balanço patrimonial. E nesse sentido, turma, eu vou retomar ao balanço patrimonial para que você não fique somente com a concepção do caixa. Percebam que, para além do caixa, é uma entidade que tem nomenclaturas de acordo à sua essencialidade, enquanto atividade finalística. O seu ativo circulante, não circulante, performa-se em convergência a valores do passivo. Passivo esses que eu vou observar a exigibilidade. Imagine se eu pedisse para a próxima aula. Farei isso com vocês? Não necessariamente. Possa ser que a gente entenda que o exercício reiterado do ir além do que está na trilha de aprendizagem, no livro, no artigo ou qualquer outra concepção, já é o espírito de pesquisador, investigador, consultor ou qualquer outra nomenclatura que diga assim, independentemente do que está escrito por algum segmento, seja ele direcionado à nossa profissão, como as legislações, eu entendi, eu interpretei, e de acordo com os nossos parâmetros que envolvem o CPC, NBC, eu posso interpretar os meus balanços no sentido macro e não somente o balanço patrimonial. E assim a gente caminha em performance, observe que há convergência em todas as colunas do total do passivo, com todas as colunas do total do ativo. Se eu lhe pedisse, calcule o índice de liquidez corrente, onde eu divido o ativo circulante pelo passivo circulante, o que é que eu iria procurar nessa condução? As contas que pertencem ao meu total do ativo circulante, que eu já enxergo aqui, ó, logo nessa primeira coluna, fechando o viés do trimestre relacionado ao encerramento de 30 de junho. Ah, professora, se eu vou dividir ativo circulante pelo passivo circulante, eu estou na análise vertical, sem utilizar a técnica de transformar em porcentagem. Eu transformo em porcentagem todas as vezes que eu preciso de um dado financeiro em estimativa. Por favor, reaja se vocês estão acompanhando. Reajam se eu posso continuar nas próximas aulas, trazendo não somente Petrobras, mas outras demonstrações contábeis e financeiras para que vocês observem, para que vocês infiram. E quando eu falo de inferência, é entendimento, por exemplo. Eu vou pegar agora um valor em impairment. Professora, reversão de perda, as organizações que reportam informações no mercado perpassam por esse lugar de perda, sim. É inerente às atividades. Há quem diga que pode ser um processo superado ou não. Se assim eu tenho valores de impairment entre parênteses, assim como despesas que podem envolver gerais, administrativas, com venda, todas essas estão aparecendo entre parênteses. Significa para a contabilidade, numa perspectiva de análise, que o nosso grau ele é direcionado a resultado dedutível.
Resultado dedutível, resultado de diminuição, resultado que agrega você efetivar aí na sua calculadora a execução. Ai, professora, a execução porque é importante. Ah, professora, então quando eu estiver estudando, posso pegar minha calculadora, ou para mim que tenho habilidade de fazer a conta, né, de cabeça e diminuir, por exemplo, para confirmar se o valor realmente é este, ou transpor esta tabela lá para o Power BI. Lembram do BI que a gente deixou com vocês, não só a indicação, né, do ENAP, trazendo à sua memória a importância da gente dialogar com essas ferramentas tecnológicas. Hoje é uma crescente dentro da nossa área contábil. Não adianta a gente só pensar em direcionar as aplicações que já são desenvolvidas há anos e anos e mais anos. A gente precisa delas enquanto sistema, enquanto Excel, enquanto aplicação de legislação, mas as inovações, elas pertencem, precisam ser sequenciadas. E assim eu continuo demonstrando para vocês o nosso lucro ou prejuízo. A nomenclatura foi postulada pelo CPC, mas na essencialidade, o que o DRE vai proporcionar, ao final, é a prospecção se houve ou não houve prejuízo ou lucratividade naquele dado período. Como nós estamos observando situações que envolvem uma entidade que apurou o último trimestre, perfazendo até 30 de junho, quando eu for focar no meu DRA, enquanto demonstração do resultado abrangente, é importante que a gente valide não só na aula de hoje, mas nas próximas aulas, quando você estiver estudando, por favor, dê atenção à estrutura do DRA. Ficamos de uma forma reiterada no balanço, porque o balanço, às vezes o balanço já exauriu, mas a gente continua a permanecer como se as análises de demonstrações ou a própria contabilidade fosse apenas o balanço patrimonial. Sei da sua relevância, sei que é uma estrutura que nos representa de forma tanto para os pequenos quanto médios ou grandes empreendimentos. Mas a DRA, ela também vai observar a performance que ocorre tanto no DRE quanto no balanço. Porque se eu falo, por exemplo, de contas que envolvem reconhecimento no patrimônio líquido, é do patrimônio líquido que pertence à demonstração do balanço patrimonial que vai compor esses valores. Eu não posso mencionar no DRA sem haver convergência em estrutura que perpassa até pelo DRE quando eu falo de lucro ou então prejuízo líquido daquele período apurado. A minha apuração envolveu itens. Esses itens me propõem pegar o DRA na sua estruturação como resultado abrangente que envolveu dados positivos ou dados negativos. Eu reconsidero em estrutura também, gostaria de mostrar nesses minutinhos finais da nossa aula, pena que terminou, vou cumprir o horário direitinho das 22, passar a palavra para o professor, me despedir de vocês, mas eu não poderia deixar de falar da relevância do fluxo de caixa. Fluxo de caixa determina um olhar preciso enquanto processo de liquidez. E, inclusive, vocês lembram do valor final, que há convergência com o resultado do caixa equivalente de caixa apurado no balanço? Olha ele aqui mais uma vez. E assim a gente encerra esta aula. Gostaria muito de agradecer a vocês pela atenção, pelas perguntas. Aluno ama saber da vida da PRO,
não só da Pro, mas de todo professor. E o professor também gosta, no meu caso, eu não vou generalizar, gosto dessa troca, dessa sinergia. Fico muito feliz quando vocês me procuram para tirar dúvidas do conteúdo e sabem que a parceria é recíproca. Prof, obrigada pela atenção, boa noite. Perfeito. Obrigado, prof. Pessoal, o nosso código de saída está aqui, 354, tá bom? A gente se vê na próxima semana, na próxima aula. Bom descanso para todos. Boa noite, bom descanso.